dia, minhas amigas, meus amigos do Instituto Virtual de Aprendizado Satanista. E você que ainda não encontrou o nosso grupo, é fácil. Se você tem a conta no Face, coloca lá na barra de pesquisa Instituto Virtual de Aprendizado Satanista, você vai encontrar. E nós estamos aqui hoje, a minha folga de trabalho, né? Porque o que eu faço aqui e lá no grupo com material é um ofício, né? Não cobro nada. Acho que isso não vai acontecer, não aconteceu. Mas eu peço que você nos avise se alguém cobrar alguma coisa em nome do Instituto Virtual de Aprendizado Satanista. Tá bom? Reitero que eu não tenho nada contra quem faz da propagação do satanismo um trabalho, né? Remunerado. É lei da oferta da procura e é liberdade da pessoa, né? Querer comprar o produto que alguém quer vender. No meu caso, tá? Skepper Armatan, não, tá? Este conteúdo aqui não é um produto que eu precise disponibilizar para poder comer, não. Ok? Deixar isso bem claro então. E vamos lá. A parte de hoje da nossa leitura, ela é muito interessante. Porque agora nós vamos começar o questionamento da sociedade que estamos. A maioria das pessoas que procuram o instituto são de jovens, né? Geração 97, 98, 99. Adquiriram consciência de existência nos anos 2007, 2008, né? É uma geração que nasceu com o Google. Eu costumo falar isso pro meu filho. E ele nasceu tendo a internet como coisa rotineira. Mas também existe um número respeitável de pessoas que me procuram, principalmente, que são da minha geração, né? Eu sou de 1979. Então a gente adquiriu consciência existencial muito bem diferente de vocês jovens. E esse livro trata justamente disso. Ou melhor, né? A parte desse livro. Porque esse livro trata disso, trata de história, como a gente já viu, e de outras coisas. O melhor livro de satanismo. E eu ratifico aqui a minha alegria em estar fazendo esta série. Então vamos lá, né? Porque já deu quase 4 minutos de introdução, tá muito longa. Vamos direto ao que interessa mesmo, né? Você que está aqui no canal, que é a leitura comentada. Título temos da parte de hoje: a década de Satã. A década de 60 caracterizou-se por uma rebelião e liberação nos costumes em nível mundial. Não aconteceu apenas em pontos isolados do planeta, mas envolveu quase por inteiro, acabando com o ranço dos anos vitorianos anteriores. A aceitação passiva de situações impostas pelo sistema, seja ele social, político, econômico ou religioso, encontrou seu grande escolho nesta década. A massa despertou para o fato de que não passava de um joguete nas mãos de uma minoria privilegiada. Em verdade, essa década representou um marco sem igual na história da humanidade, porque foi uma revolução global contra a ordem estabelecida, como nunca feita anteriormente.
Meus amigos, eu vou ter que ser um pouco polêmico agora. Talvez eu perca, né, alguns companheiros aqui da série, né, principalmente no momento que estamos vivendo, de que há um esforço dessa minoria privilegiada para o retrocesso, para voltarmos ao ranço vitoriano, né, de repressão, de falta de questionamento. E aliás, eu vou dizer uma coisa a você que chegou até aqui e talvez agora dê a volta. Satanismo se opõe frontalmente ao nivelamento, frontalmente à manutenção e ao conservadorismo. O satanista, ele é um revolucionário, ele é um questionador, sem senhor nenhum. Então você que venera qualquer fragmento de senhoria, porque essa é uma minoria privilegiada, como diz Lorde Arimã, talvez este canal, talvez um material não lhe seja útil. Porque você precisa ter um mito, você precisa ter um líder, você precisa ter um rei, você precisa ter uma casta ordenando você. Então você não se enquadra, né? Qualquer vertente satanista que for tem como tópico primal a soberania e emancipação pessoal. Então, se você precisa ter políticos, grupos, seitas lhe dizendo o que fazer, não lhe serve. Não lhe serve, meu amigo. Respeitosamente digo a você que se é inscrito no canal, saia. Se é do instituto, tudo aquilo lá para você é inútil. Satanismo é emancipação, a interpretação individual acima de qualquer coisa. Em qualquer vertente. Na sua raiz, todas elas, né, saem deste mesmo princípio. Está claro ali no primeiro bloco. Ah, mas você, Skeper Matan, não questiona Lorde Arimã. Questiona, inclusive, já fiz isso. Lorde Arimã é um grande escritor. Para mim, o maior. Mas eu não tenho um altar para ele, não rezo para ele, e não acho que ele é um mito que vai resolver os meus problemas. Então vamos continuar. Há aqueles que comungam da emancipação, da interpretação individual, né, como sendo o guia máximo. Vamos em frente, né? Antes de entrar na causa do inconformismo da opinião pública, merece ser ressaltado o fato de que educação e saúde são considerados direitos básicos do ser humano pela sociedade. Se não há investimento nesses setores, a cabeça e o corpo do ser humano, no meio da grande massa, que não possui recursos para pagar uma escola e um hospital, ficam completamente abandonados. É óbvio que a cegueira foi eliminada através de maiores gastos em educação, antes e durante esta década, fazendo com que todos finalmente percebessem o que realmente ocorria ao seu redor. O sistema não se deu conta do problema que arranjara para si, mas o mundo inteiro, representado pelos seus povos, tirou enorme proveito da situação. Meus amigos, eu sei, sou consciente, ainda mais nesse país subdesenvolvido, que é facilmente controlado, né, pelas cordas da plutocracia cristã mundial. Deixar bem claro também. Então sou consciente de que muitos agora vão sair, vão ficar pelo caminho. Não me importa, né? Nunca quis ter seguidores. Minha função aqui é ajudar aqueles que, como eu, acham que são insanos, são loucos, mas como é que eu posso pensar por mim mesmo? Pode, você pode. E essa parte, ela é realmente o filtro, a seleção natural. Quais foram as transformações ocorridas nessa década? Eu peço a sua atenção agora, principalmente você, jovem. No ambiente familiar entre os pais e filhos surgiu uma maior liberdade e compreensão,
Antes, o filho tinha que pedir licença para se dirigir ao pai. Não podia falar na hora da refeição. Levava a surra quando tirava nota baixa e assim por diante. A relação era imposta, autoritária e unilateral, tudo que o satanismo abomina. A mulher, desde o início da década, passou a ocupar o espaço profissional que antes era quase exclusividade do homem. Os escritórios e as fábricas foram invadidos por mulheres de classe média. Aqui no Brasil, a Lei 4.121 de 1962 de Nelson Carneiro eliminou a incapacidade relativa da mulher casada, que precisava da autorização expressa do marido para os atos jurídicos mais importantes. Olha, atenção você, minha amiga que acabou de ouvir isso, eu vou ler outra vez, tá? No Brasil, a Lei 4.121 de 1962 de Nelson Carneiro eliminou a incapacidade relativa da mulher casada, que precisava da autorização expressa do marido para os atos jurídicos mais importantes. E você, minha amiga, sabe da onde vem essa incapacidade relativa? Da onde é que tiraram isso? Que você, mulher, era incapaz e que se era casada era propriedade do homem? Do pater familias romano. E eu não preciso nem dizer que o conceito pater familias romano, ele se amalgamou lindamente, entre aspas, no conceito cristão de que a mulher é menos do que o homem. É duro a verdade, né? Ou não, talvez você, minha amiga, agora esteja rindo, né? Sorrindo e pensando, oh, salve Satã. O negro conquistou seu lugar na sociedade americana. Era visto nos comícios pela paz ou pelos direitos civis, ao lado de estudantes e hippies. Eu estou dizendo que hoje a coisa está complexa. Você, meu amigo negro, minha amiga negra, pesquise. Dê uma pesquisada, porque os seus antepassados foram escravizados. Baseados em quê? Que desvalor asqueroso um ser humano pode escravizar o outro. E também já mando um recado aqui. Hoje é dia de perder os poucos telespectadores que tem. Você que tem uma visão de raça superior, né? Aquela visãozinha ariana, né? Que tem muito também ali em Israel. Eu estou dizendo que hoje eu vou ser denunciado, mas é a vida. Eu não estou aqui para temer nada. Você, minha amiga, meu amigo, afrodescendente, se você é cristão, notório que você não sabe as feridas históricas que o cristianismo construiu. A começar por você ter um sobrenome do Senhor. Nós podemos identificar quem tem origem italiana, quem tem origem alemã, quem tem origem portuguesa, e você que veio do continente ancião. Qual é o seu nome? Não tem, né? Sabe por quê? Porque você era bem semovente. Seus antepassados eram bem semoventes, porque o cristianismo dizia que os negros e os índios não tinham alma. Assim como hoje algumas vertentes evangélicas dizem que cachorro não tem alma, gato não tem alma, você, ser humano de pele escura, era um animal para a visão cristã. Deixar isso bem claro. Então você, meu amigo, minha amiga, que chegou nesse canal, tá na hora, né? Tá na hora de acordar a luz de Lúcifer, que não faz distinção a nada. Vai te mostrar que tipo de sociedade o cristianismo construiu no Ocidente. O rock ajudou a consolidar esta posição com suas letras sobre a liberdade. Os Beatles
com seus cabelos compridos, o Woodstock de Jimi Hendrix, com sua guitarra distorcida. Um estilo musical surgido nessa época, própria dela, gritando pelo mundo inteiro. O grande lema era proibido proibir. Aliás, né, o rock considerado é cada coisa. Considerado filho do diabo. Mas por que, meus amigos? Porque nesta época as letras contestavam, questionavam, né? Elas se impuseram contra tudo que a visão vitoriana construiu. Vocês percebem que hoje há um esforço para que tudo seja destruído? Todos esses movimentos que deram às pessoas que eu mencionei aqui condições de guiar a sua própria vida. É o que hoje, principalmente, as vertentes lá do outro lado. E quando eu digo vertentes, não é de satanismo, viu? É de cristianismo mesmo. Fazem questão de nivelar tudo, né? Deus acima de todos. Que Deus? Qual deles? Azteca? Yorubá? Chinês? Qual Deus? Que sejam claros em dizer Deus cristão acima de todos, não acima de mim. Se você concorda com essa insígnia, não tem sentido nenhum você estar aqui nesse canal. E antes que esse dualismo ignorante se apresente, quero dizer que tanto para um lado quanto para o outro, né? Que já dizia o grande Bakunin anarquista, né? Se você der poder ao revolucionário, poder sobre a massa, ele vai ser tão pior quanto o czar. Então, antes de qualquer coisa, satanismo abomina qualquer tipo de autoridade. Ponto. Em 1966, houve o surgimento do satanismo como uma religião mundialmente estruturada, que será o próximo tema. Então, por essa questão, não irei falar sobre isso, estará no livro. E nós estamos aqui fazendo a leitura, né, interessantíssima desse livro, que passa por tudo. Em 1968, os estudantes sacudiram as ruas de Paris, impondo exigências ao general Charles de Gaulle. O militante trotskista André Breton afirmava: sejamos realistas, exijamos o impossível. Segundo alguns, este ano se tornou o ápice de toda a revolução humana em busca de uma sociedade livre. Aliás, desculpe a licença aqui, que eu faço o possível para me expressar bem, né? É um dever. Então já peço perdão pelo meu francês, que não sei nada. Se você sabe a pronúncia correta ali, pode deixar. E outra coisa, mais uma vez pedindo licença ao refinamento. O pau comeu na França, mais uma vez. Tá? Leiam sobre isso. André Breton. Procurem, pesquisem. O advento da pílula anticoncepcional permitiu a liberação do sexo. As pessoas passaram a ver o sexo não apenas com o fim de procriar, mas também pelo prazer. Nesta década e nas seguintes, advieram a ampla aceitação do divórcio, a perda do caráter sagrado do casamento e o respeito pela condição homossexual dos seres humanos. Minha amiga, meu amigo, você que tem a sua orientação sexual, você que escolheu soberanamente aquilo que te faz feliz. Se você é cristão, algo está errado. E eu quero dizer o seguinte, quando eu falei isso da mulher, dos negros, e agora cheguei aqui nos homoafetivos. Ocorre que vocês são perseguidos pela visão cristã. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês são perseguidos por a visão de que homem branco, hétero, comanda tudo. Porque Deus é um homem branco, hétero. Deus cristão, obviamente. Não tem nada a ver com os hebreus, né? Vamos só pensar um pouquinho.
Vocês são obrigados a ser satanistas? É claro que não, porque nesse canal ninguém obriga ninguém a nada. Deixar isso bem claro. Ninguém é obrigado a nada. Não sou líder, não dependo de nenhum de vocês para pagar as minhas contas. Então o que eu estou fazendo aqui? Tentando mostrar através desse livro que nunca foi divulgado. Você não vai ver em grandes TVs abertas falarem sobre Lorde Arimã. Sabe por quê, meus amigos? Porque querem você dentro, né, da corrente da interpretação coletiva. Porque isso é bom, é prateleirar, para facilitar o controle desses poucos que nos roubam. E por isso que eu estou aqui. Esse é o meu sentido. Não é para agradar ninguém, não. Não é para ser salvador de ninguém, não. Não sou pastor. Ovelhas negras não precisam de pastores. Ponto novamente. A psicologia apoiou totalmente todos eles, visando a melhoria da qualidade de vida. Né, meus amigos, e hoje já estão querendo voltar para trás, né? Muitos chamam essas pessoas de orientação ao que é o mesmo, né? Porque hétero vem disso, né? Héteros, diferente. Homo, igual. Estão sempre condenando essas pessoas. O Brasil seguiu inicialmente os acontecimentos mundiais. Contudo, as passeatas contra o regime culminaram na elaboração do AI-5, o ato inconstitucional mais torpe que já existiu, impondo mais de uma década de regime militar, baseado em violência, tortura e assassinato. Se você é um revisionista desses de agora, né? E a gente sabe que por trás desse revisionismo está o desespero em voltar à era vitoriana de repressão, não tem sentido você estar aqui, tá bom? Não tem sentido, porque um satanista genuíno não vai seguir grupos, não vai ter Deus acima de todos, tá certinho? Com muito respeito, acho que você não vai tirar nada de útil daqui. Uma atitude reacionária contra os novos avanços sociais que levou o país a marchar na contramão da história. Está aparecendo hoje, inclusive. Não ocorreu apenas aqui, no mundo inteiro houve inúmeros mortos em prol das novas ideias ao longo da década. Por quê, meus amigos? Porque o status quo cristão, tá? O último patamar de diálogo deles é na violência. E eles dizem que estão salvando o mundo em nome de Deus. Por quê? Né? Porque aí, Deus cristão, deixar bem claro sempre, né? Essa palavra Deus, ela é muito... Deus e amor são duas palavras completamente, né, desfiguradas. Deus que Deus, né? Tem Deus, tem deusa, né? Então aí quando alguém levanta a bandeira em nome de Deus, como Hitler fez, eu fico sempre com o pé atrás. Entre mentes, Satã finalmente derramava sua luz sobre os povos e colocava um ponto final aos milênios de obscuridade e silêncio. Erguia-se contra a virulência do sistema corrompido, proclamando-se finalmente Senhor do mundo. Aí agora você pode me questionar soberanamente. Você acabou de dizer que não temos senhores. Exatamente. Por quê? Porque quando você entende que você é o seu senhor, isto te faz satanista. Você pode, como algumas vertentes, até seguir Satã de uma maneira religiosa. Mas se você não tiver autogestão, se você esperar de Satã milagres, não, aí você não está entendendo nada da própria vertente tradicional que você segue. Porque, repito, todas as vertentes têm em comum o livre pensamento e a autogestão. E passou, né, meus amigos, de tão boa que é essa leitura, né, de tão bom que é esse livro, nós fizemos aí 25 minutos. Eu sempre tento fazer um vídeo de 15 e sempre ultrapassa, né? Eu vou aqui fazer uma meia-culpa, que eu vou fazer agora introduções menores. Acho que vou lá dar um bom dia, ou uma boa tarde, boa noite e já vamos seguir, para que o vídeo não fique assim tão grande, né? Mas foi muito bom. Sei que toquei em temas polêmicos. Por que são polêmicos? Porque a sociedade que tem a ditadura cristã como regente da lei, da ordem e do inconsciente coletivo,
Quando a gente fala em pessoas que pensam por si mesmas, que escolheram sua orientação sexual, que questionaram a condição racista que lhes foi imposto pela história, é óbvio, né? Elas são taxadas de esquerdistas, né? Hoje em dia é isso. Como se lá na União Soviética a bandeira máxima dos traidores bolcheviques fosse essa, não tinha nada a ver, né? O que acontece é que mascaram, colocam esse nome de esquerdismo naquilo que realmente é a revolução necessária, né? Enfrentamento a uns 2, 3, 4 banqueiros mundiais que controlam tudo, nos roubam, e o Estado nos roubar com imposto. Percebam que eles não estão cada um de um lado, estão todos juntos. E o Estado hoje em dia, ele trabalha, é o maior cliente dos banqueiros, que são capitalistas. Então, para você que tem discernimento individual, que não fica seguindo gurus aí, não siga nenhum guru, não siga nenhum orientador, não diga que um ser humano que caga, mija, tem razão, é dono da razão. Não, construa a sua razão. Seja você o seu mentor. É isso que busca esse canal. Próximo capítulo vai ser a Igreja de Satã. Um pouquinho da história, né, do nosso querido Lavey, que fez aniversário dia 11 de abril. Um forte abraço àqueles que vão continuar, né, e vamos em frente. Satã rege sempre àquele que é mente livre.